Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio. Eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal para nós podermos nos atentarmos frente a esse problema, um problema muito importante de saúde pública. Por quê? Porque muita gente, infelizmente, morre por suicídio. A cada pessoa que comete suicídio, 6 outras pessoas em volta são impactadas. Isso gera uma ferida, isso gera uma marca. E o principal, é um tema chato, ninguém gosta de falar sobre isso. Só que é um tema importante. Por quê? Porque nós conseguimos prevenir o suicídio. O suicídio, ele pode ser tratado. Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 sinais de alerta que nós podemos tentar observar, pescar, que podem indicar a presença de um pensamento de morte, e eu vou dar algumas dicas de como que a gente pode intervir nisso, ok? Eu sempre gosto de falar, né? Muita gente, claro, vai colocando uma série de explicações, uma série de argumentos, de pensamentos sobre a questão do suicídio. Isso vai desde a filosofia, desde a questão de várias linhas de psicologia. Porém, nós sabemos atualmente a parte de psiquiatria contemporânea, nós não temos dúvida, né? A presença do pensamento de morte, ele sempre é um sinal de um sofrimento mental que precisa ser abordado, ele precisa ser revertido. Então a gente encara, né, eu gosto de fazer essa comparação, que o pensamento de morte era mais ou menos igual a um sinal de febre no corpo. Teoricamente, o nosso corpo ele consegue manter uma homeostase de temperatura. O que quer dizer isso? Mesmo quando está muito quente, por exemplo, imagina que está a 40 graus de temperatura. A nossa temperatura ela vai se manter ali 36, 37. Não é para que nós tenhamos 40 graus de temperatura. Nós conseguimos regular, o corpo tem essa capacidade. Da mesma forma quando está frio. Se tiver, por exemplo, 0 graus, a ideia é que o meu corpo ele se mantenha ali nos 35, 36. Isso é uma habilidade do corpo humano de regular a temperatura. Às vezes isso é perdido e nós temos febre. A febre ela nunca é algo que nós queremos que ocorra. Sempre quer dizer que está acontecendo alguma coisa que o corpo não está conseguindo regular. A mesma coisa, então, o mesmo raciocínio, a mesma metáfora se aplica ao pensamento de morte. Não é esperado frente a qualquer tipo de agressão do meio, ou seja, por pior que o ambiente esteja, eu sei que a vida ela não é fácil, a vida traz agressões importantes, traz perdas importantes, mas independentemente disso, a nossa mente, o nosso cérebro, o funcionamento, o nosso recurso mental, ele tem que ser, digamos, capaz de regular, de ter um amortecedor, de ter um pilar que não permite que nós tenhamos um pensamento de sumir ou de acabar com a nossa vida. É a mesma questão da temperatura, da febre. Porém, às vezes, esse pilar de sustentação, esse amortecedor da nossa mente, que tem a ver com uma função chamada de resiliência, que muita gente fala, eu vou fazer outro vídeo para falar sobre isso, mas tem vários vídeos aqui no canal. Quando a gente perde essa resiliência, nós começamos a ter esse pensamento de morte. E isso, então, ele é composto por alguns elementos. Normalmente, quando ocorre isso, nós temos a sensação de que o sofrimento ele é insuportável, existe uma desesperança, ou seja, uma falta de esperança, nós não conseguimos ver uma luz no fim do túnel, nós temos a sensação de desamparo, ou seja, nós sentimos que estamos sozinhos, que ninguém consegue entender, ninguém é capaz de estar conosco para encarar esse sofrimento. Por mais que isso não seja verdade, a mente tem essa percepção e tem um sentimento de desespero, ou seja, essa dor ela é insuportável, ela não tem saída e eu preciso resolver isso rápido, não dá para aguentar. Tem um vídeo
aqui no canal dessa série em que eu falo sobre esses elementos, né, sobre esses 3Ds, né, desamparo, desespero, a questão da desesperança. Eu falo sobre outras características, sobre as causas, né? Tem um vídeo que eu falo as 6 causas, vai estar aqui o link em algum lugar, tá? Mas então a ideia é que o pensamento de morte, ele é como se fosse um sinal de febre da mente, ele é reversível, só que a gente precisa intervir. Da mesma forma que se a gente tiver febre, essa febre estiver durando, né, mais do que 3, 4, 5 dias, a gente vai investigar, ver o que está acontecendo. E então, e tem um outro vídeo que eu falo dos mitos, mas uma coisa importantíssima. A questão é que a pessoa que tem isso, primeiro, ela nunca, ou é muito raro que ela tenha certeza do que ela quer fazer. Normalmente é uma ação de desespero, é uma ação impensada, e a pessoa ela é ambivalente, ela trabalha com 2 elementos, um lado que quer acabar com o sofrimento e o outro lado que não quer. Então, normalmente, a pessoa que está sentindo esse pensamento, ela procura ajuda, é que às vezes ela vai procurar ajuda não falando sobre isso, ela vai dar algumas outras pistas. Não é 100% das vezes, mas muitas vezes sim. E é muito possível que a pessoa aceite a ajuda. Em alguns casos, realmente a pessoa ela vai resistir, mas não é a regra. Por quê? Porque tem essa ambivalência. A pessoa ela precisa sentir que tem alguém por ela, tá? Então, só para ter esse panorama, tem outros vídeos aqui em que eu falo sobre isso, mas vamos aos 5 sinais. Primeiro sinal, se a pessoa falar sobre sumir, seria melhor sumir. Segundo sinal, se a pessoa falar que seria melhor se ferir de alguma forma ou que seria melhor que a morte viesse. Se a pessoa fala sobre isso, mesmo que seja algo ali falado numa discussão, numa conversa ali mais acalorada, uma coisa da boca para fora, sempre é um sinal de alerta, um sinal amarelo para a gente colocar aqui na nossa mente, correto? Número 2, e isso é o mais importante, quando a pessoa começa a dar sinais muito recorrentes, né, frequentes, de falta de esperança. Esse é o componente que mais está associado a esse pensamento. Ou seja, a pessoa começar a falar, puxa, não tem jeito, tá tudo, nossa, não adianta nem tentar, ai, tá difícil, não tem saída, olha, isso aí vou desistir, não tenho o que fazer. E a pessoa repetir essas frases recorrentemente. Opa, sinal de alerta, né? Estamos perdendo ali os pilares da esperança. Terceiro, mudanças bruscas de humor. Então, alguém que tem a personalidade já um pouco mais extrovertida, que gosta de conversar, mais ali, digamos, sociável, e de repente, durante algumas semanas, alguns dias, a pessoa ela muda e fica um pouco mais fechada, um pouco mais reclusa, sinal de alerta. Mudanças do estilo, do humor, da personalidade, da sociabilidade muito abruptas, muita tensão. Por que isso? Porque não é regra, tá? Isso não faz diagnóstico, mas isso pode indicar que existe uma oscilação do humor de algo que nós chamamos de espectro bipolar. Tem vários tipos de transtorno bipolar e alguns tipos, eles são muito leves, muito sutis, difíceis de serem diagnosticados. E às vezes a pessoa ela entra numa depressão, normalmente é uma depressão um pouco diferente, mas com muito sofrimento. Então mudanças, pessoas muito extrovertidas ficaram de repente muito fechadas, ou pessoas que eram muito disciplinadas, muito organizadas, muito focadas, por exemplo, no estudo, no trabalho. E aí, de repente, fica muito rebelde, não liga para nada, ou fica muito desorganizado, começa a perder prazos, e isso não era o habitual dela, começou a ter essa mudança, sinal de alerta, ok? Outro sinal, né, o número 4, é algo que nós chamamos, né, na psicopatologia, a gente tem nomes bem difíceis, mas a gente chama de menos-valia. O que é isso? É basicamente uma sensação de valor próprio diminuído. A pessoa consistentemente se sente inferior, se sente um peso, se sente inútil, se sente sem
valor menor do que os outros, alguém que não tem como contribuir, alguém que seria melhor não existir, não ter nascido. Se você notar que esse tipo de frase, que esse conteúdo tem sido recorrente, sinal de alerta, certo? E o último, que às vezes a gente pode conseguir ver, é a pessoa começar a arrumar objetos, elementos que sejam muito perigosos, que possam se ferir. Por exemplo, a pessoa comprar uma arma, ou a pessoa começar a fazer estoques de remédio, ou começar a estar sempre manuseando facas e coisas que podem se ferir. Isso é um pouco mais raro, mas obviamente isso é um sinal para a gente ficar de olho, certo? Se você pescar algum desses sinais, importante falar o que, de que forma. É chato falar sobre isso, mas o primeiro ponto que eu falei, né, 2 pontos são importantes: a desesperança e o desamparo. Então a gente vai tentar de alguma forma mostrar para a pessoa que ela não está sozinha, ou seja, que nós estamos lá por ela, por mais que a gente não entenda o sofrimento, que às vezes a gente não vai saber o que fazer. Mostrar e deixar claro que eu estou aqui por você. Mostrar que, olha, existe uma esperança, mas eu gostaria de saber o que é que você está sentindo. Estou aqui por você, eu me importo, quero te ajudar. E se a pessoa falar do sofrimento, você sempre... não é bom você falar que você entende o que ela está passando. Mesmo que você tenha passado por isso. Isso, em geral, é difícil, o sofrimento é único de cada um. Então é importante ouvir, não aconselhar, dar conselhos, dar diretrizes muito objetivas. Isso, em geral, piora, porque se a pessoa está pensando nisso, é porque ela já viu outras alternativas e ela não achou. Então, quando a gente ou diz que nós entendemos, por mais que você tenha passado por isso, mas não é uma boa ideia. Quando a gente diz isso, ou quando a gente dá uma solução rápida, a gente aconselha, a gente está minimizando. Basicamente a gente está dizendo, olha, isso daqui dá para passar e você não está conseguindo dar conta. Então isso normalmente aumenta o sofrimento da pessoa, porque ela sente que ela não teria o direito de estar sentindo isso, que ela é fraca mesmo, que ela não consegue achar uma saída, sendo que todo mundo acha. Então, mostrar que você se importa. E uma frase boa é: olha, eu não entendo o que você está sentindo, mas eu me importo com você e isso que você está sentindo, por mais que você não acredite, isso vai passar. Então, eu me importo com você, não entendo, mas eu sei que esse sentimento vai passar. Estou junto. Então, você, dando amparo, dando esperança, tem que direcionar a pessoa, de preferência ir com ela, procurar uma ajuda profissional, um psiquiatra ou um psicólogo que tenha, enfim, conhecimento sobre essa abordagem. Mas é reversível, assim como a febre passa, esse pensamento passa também. E é importante a gente estar atento. Nem sempre a gente vai conseguir pescar esses sinais de alerta e nós não precisamos nos culpar por isso, apesar de que, obviamente, quando isso ocorre, impacta muita gente ao redor. Como eu falei no início, 6 pessoas em média próximas são extremamente impactadas, mas se nós estivermos alertas e detectarmos algum desses sinais que eu falei, esperança, amparo e procurar ajuda, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês gostaram, deixa o like. Eu sei que é um assunto chato, mas é um assunto importante. A gente está aproveitando esse tema do Setembro Amarelo para poder conscientizar, e você intervindo nisso, compartilhando esse vídeo, você salva vidas, porque milhares de vidas seriam salvas todos os anos se nós olhássemos isso de uma forma um pouco mais objetiva e proativa. Ok? Conto com vocês. E compartilhem, comentem aqui o que vocês, se vocês têm dúvidas, se vocês já conseguiram intervir, se vocês conseguiram fazer a diferença para salvar uma vida, e deixem aqui os temas que vocês gostariam de ouvir também aqui no canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.